Aí, agora sim, sejam bem-vindos. Módulo 11, CCNA2 V7, Switch Routing and Wireless Essentials. Esse módulo é um módulo que ele trabalha várias tecnologias e várias configurações que nos ajudam a trazer um pouco mais de segurança em nossas redes, tá? Então, ele vai ser um pouco, às vezes, um pouco desconexo esse módulo, sabe? Vai falar de uma tecnologia, vai mostrar como é que configura no switch. Vai falar de outra, vai mostrar como é que configura. Vai falar de outra, vai mostrar como é que configura. Então, por favor, não se percam aí. A gente vai dar essas variadas no conteúdo, tá? Esse capítulo também tem, acho que, 2 ou 3 packet tracers. Então, eu vou gravar durante a semana e vou postar para vocês terem o material de apoio também. Beleza? Então, vamos lá. Configuração de segurança de switch. Título do módulo, configuração de segurança do switch. Objetivo, configurar a segurança do switch para mitigar ataques de LAN. Então, Port Security é o primeiro, segurança de porta. Ataques de VLAN, né, como configurar o DTP e VLAN nativa para reduzir a possibilidade de ataques de VLAN. Ataques de HCP, né, como configurar o snooping do DHCP para mitigar ataques de HCP. Ataques de ARP, como configurar a inspeção de ARP para mitigar ataques ARP e mitigar ataques STP, tá? Como configurar o PortFast e o BPDU Guard para reduzir ataque de STP. Então aqui é tudo, né? São 5 ou 6 tecnologias aí voltadas para evitar problemas de que alguém tente escalar privilégio na tua rede, ter acesso a alguma VLAN que ele não deveria ter acesso, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Bora lá, segurança de porta. Basicamente, proteja portas não utilizadas, né? Ataques de camada 2 são alguns dos mais fáceis de serem aplicados por hackers, mas essas ameaças também podem ser mitigadas com algumas soluções comuns em camada 2. Tá? Todas as portas do switch, todas as interfaces do switch, devem ser protegidas antes que o switch seja implementado para uso em produção. Como uma porta é protegida, depende de sua função. Tá? Então, aqui é aquela ideia. A gente precisa saber o que vai ser ligado em cada porta do switch para mim saber como proteger ele da maneira correta, né? Para mim saber direitinho que configurações eu vou usar em cada porta. Isso também, né, voltando àquilo que a gente já conversou nas aulas anteriores, traz a importância de você desligar os protocolos que fazem configuração dinâmica, de trunking, né, e tudo mais. Por quê? Porque se você tem isso mapeado na tua rede, você não tem por que deixar no dinâmico. Configura como trunk e acabou. Né? Então, isso é interessante. Um método simples aplicado por muitos administradores para proteger a rede contra acesso não autorizado consiste em desligar todas as portas não utilizadas em um switch. Então, se você sabe que só vai utilizar 10 portas do switch, você vai em todas as outras portas, né, e dá o comando shutdown. Deixa ela desligada. Tá? E aí, mesmo que alguém vá lá e plugue um cabo de rede, plugue um access point, ele não vai funcionar. Se mais tarde você for precisar ligar, você precisa, né, precisa ligar alguma coisa numa porta dessas, você precisa lembrar que você precisa reativar essa porta. Né? Isso é feito com o comando no shutdown. A gente reativa ela. Além disso, ele nos mostra aqui para utilizar o interface range, que a gente já usou em algumas outras aulas, que basicamente é aquela ideia de você, quero configurar portas da 10 a 24, né? Então, ao invés de eu usar interface 10, né? Interface gigabit Ethernet 0/0/10 e dar o comando shutdown, eu dou um interface range, né? Interface range, gigabit Ethernet 10-24. E aí os comandos que eu der, ele vai aplicar a todas essas portas, do 10 até o 24. Beleza? Então esse é um comando que nos ajuda aí na hora de configurar grandes quantidades de portas. Ataques de tabela de endereço MAC, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso, né? O método mais simples e mais eficiente para evitar ataques de inundação de tabela MAC.
é ativando a Port Security, tá? O que, que é a ideia aqui, povo? A ideia é que alguém com algum computador malicioso, ou com alguma coisa, né, com algum equipamento malicioso na tua rede, poderia ficar mandando pacotes com endereços MAC aleatórios, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 milhão de pacotes com endereços MAC aleatórios. E com isso, quando o switch receber esse pacote para encaminhar para alguém, ele vai aprender e gravar esse endereço MAC fake em sua tabela MAC. Com isso, vai chegar um ponto onde você vai estourar a tabela MAC desse switch ou de todos os switches na rede, e aí você acaba tendo né, problemas de funcionamento, problemas de desempenho, problemas de segurança e tudo mais. Aqui ele traduziu, tá? A segurança de portas, mas na verdade o nome do comando que a gente usa para isso é Port Security. O comando Port Security limita a quantidade de números de endereço MAC permitidos em uma porta. Então você basicamente vai lá na porta 3 e diz, ó, porta 3, você só vai poder aprender um endereço MAC. Se aparecer um segundo endereço MAC nessa porta, como origem, é óbvio, se aparecer um segundo endereço MAC nessa porta, é sinal que estamos com algum problema. Então, aí você manda um log para mim, ou você desliga a porta, ou você tem algumas opções para o que essa porta vai fazer. Tá? Ela permite que um administrador configure manualmente os endereços MAC para uma porta, ou permita que o switch aprenda dinamicamente um número limitado de endereços MAC. Tá? Então, aqui você pode configurar manualmente e dizer, ó, nessa porta só vai conectar o computador a B, B, C, C. Tá? Mas aí eu acho um pouco de exagero, né? Você ter que ter um controle desse tamanho dentro da rede. O que a gente utiliza mais aqui é deixar que ele aprenda, como sempre faz, o switch sempre aprende, né? Mas limitar a quantidade que ele pode aprender. Quando uma porta configurada com Port Security recebe um quadro, o endereço MAC de origem é comparado à lista de endereços MAC de origem seguras dessa porta, né? Tanto os configurados manualmente ou os aprendidos dinamicamente. Ao limitar o número de endereços MAC permitidos em uma porta para a segurança da porta pode ser usada para controlar acesso não autorizado à rede. Então, se você configurar para ele só poder utilizar um MAC naquela porta, se um dia o cara chegar na empresa, por exemplo, desligar o cabo de rede do computador dele e ligar no notebook, ele não vai conseguir acesso. Por quê? Porque aquela porta estaria tentando aprender um segundo MAC. E aí vai dar problema. Tá? Então, o Port Security nos permite esse tipo de limitação. Segurança da porta é habilitada com o comando de configuração de interface Switch Port Security. Tá? Então, eu entro na interface, tem que estar no config-if, e dou o comando Switch Port Security. Né? Aqui ele deu erro, porque a porta não estava configurada como modo acesso ainda, mas aí eu configurei ela como modo acesso e dei o Port Security e ele ativou a porta Security. Tá? A segurança, o Port Security em tranque está fora do escopo desse curso. Existe, mas nós não vamos ver. Tá? Por padrão, as portas do switch de camada 2 são configuradas como Dynamic Auto. Então, ele deixa configurado por padrão, como a gente viu lá no DTP, como para ele tentar pegar o trunking. Então, a gente precisava desligar esse dinâmico e colocar no modo de acesso para poder fazer essa configuração. Portanto, no exemplo, a porta é configurada com o comando de configuração Switch Port Mode Access. Né? A gente muda ela para acesso e aí liga o Port Security. Use o comando Show Port Security Interface para exibir as configurações atuais de segurança da porta do Fast Ethernet 1, conforme mostrado no exemplo. Então, aqui ele está me mostrando, ó, Show Port Security Interface Fast 0/1. Está ligado. Ele está desligado por segurança, então ele já deu problema nessa porta, né? Ele foi desligado. Ele está configurado para aprender um endereço MAC. Né? Então, é isso que ele
que ele tem nas configurações dele. O último endereço de origem, 0000. Então, o que ele está me explicando aqui? Observe como a segurança da porta, o Port Security, está ativado. O modo de violação é shutdown, que não deveria ter sido traduzido. Então, ele, quando estourar o número máximo de MACs, o que ele faz? É isso que eu configuro no Violation Mode. Tá? A gente já vai ver quais os tipos que tem. Então, aqui, quando violar, faça o shutdown. E como o número máximo de endereços é 1. Se um dispositivo estiver conectado à porta, o switch adicionará automaticamente o endereço MAC como um MAC seguro. Nesse exemplo, nenhum dispositivo está conectado à porta. Tá? Se uma porta está configurada como ativa, através do comando switch port security, e mais de um dispositivo estiver conectado àquela porta, a porta fará a transição para o estado error disable. Tá? Então, ela vai desabilitar a porta por erro para a gente. Depois que a segurança de porta é ativada, outras configurações podem ser feitas, conforme mostrado no exemplo. É isso aqui que a gente vai fazer lá no Packet Tracer. Então, quando eu ligo o Port Security, depois eu tenho que configurar com o comando switch port security, aging, MAC addresses, maximum e violation. Então, switch port security, aging é quanto tempo vai levar para aquela porta esquecer um MAC que ela aprendeu, né? MAC address, endereço MAC seguros, maximum, quantidade máxima de endereços que ela pode aprender, e no violation, o que acontece se houver uma violação, se estourar o número máximo de MACs naquela porta. Para definir o número máximo de endereço MAC permitido na porta, use o seguinte comando: switch port security, maximum 3, por exemplo. Né? Aí aquela porta só vai poder aprender 3 endereços. O valor padrão de segurança da porta é 1. Então, quando você liga, ele vem configurado para 1, que é o... Né? Se você for parar para pensar, cada porta do switch que for do tipo acesso é para um computador, né? Você não deveria ligar portas de acesso a outros switches. Então, é interessante que você saiba, né? Ou é um valor bacana que você configura é 1 mesmo, né? Já que é só um computador ligado naquela porta. Pode vir a dar problema, por exemplo, se a pessoa utiliza um aplicativo de virtualização, né? VirtualBox, BlueStack ou outro, né? Até aquele de virtualização de Android do Android Studio, Android Developers, Android Studio que vocês usam com o professor Alex, né? Aquilo quando virtua um Android novo, ele gera um MAC fake para ele utilizar nas comunicações. Então, nesse caso, estouraria. Né? Aí a pessoa tem que chegar para você, administrador da rede, e dizer: olha, está desligando aqui, dá uma olhadinha no que está acontecendo. E você já deveria, né, pensar na hora: opa, provavelmente está desligando porque está estourando a quantidade de MACs. O número máximo de endereços MAC seguros que podem ser configurados depende do modelo do switch e da versão do sistema operacional que esse switch está rodando. Nesse exemplo, o máximo é 8.192, ou seja, suficiente, né? 8.192, ainda mais para uma porta de acesso. O switch pode ser configurado para aprender esses endereços de uma das 3 maneiras. Primeiro, configura manualmente switch port security, MAC address e o endereço MAC. Tá? O segundo é aprendido dinamicamente. Quando o comando é inserido, o MAC de origem atual do dispositivo conectado é automaticamente protegido, mas ele não é adicionado à configuração de inicialização. Tá? Então, quando você reinicializar esse switch, ele perde esse MAC que ele aprendeu dinamicamente. Então, isso é uma questão bacana de você saber. Então, se o switch for reiniciado, a porta vai ter que reaprender o MAC do dispositivo.
O que não é grandes problemas também, né? O problema seria alguém desligar o switch, trocar o computador que está ligado e ligar o switch de novo. Daí ele poderia conseguir ter algum sucesso em fazer alguma coisa, algum problema na tua rede. Mas aí a gente tem o stick, tá? O stick que ele traduziu para colado. Stick é para quando ele aprender um Mac, ele colar esse Mac na configuração do teu switch. Então, mesmo que aconteça alguma coisa, desligue o switch, cai a luz, o que for, mesmo assim ele salva essa informação para você. E a próxima vez que reiniciar, ele já mantém com esse Mac aprendido, tá? Então, MAC address sticky. Aí a gente configurou para ele aprender dinamicamente e, além disso, quando aprender, colar no arquivo de configuração, tá? Isso a gente vê também no Packet Tracer, tá? Exemplos disso. O exemplo a seguir demonstra uma configuração completa de segurança na porta Fast Ethernet 01. Então vamos lá ver, ó. Interface FA01, Switch Port Mode Access. Começamos configurando ela como tipo acesso e ligo o Port Security. Reparem que eu não coloco aqui Switch Port, Port Security On, por exemplo. Não, é só Switch Port, Port Security. Se eu quiser desligar o Port Security, aí eu precisaria fazer o No Switch Port, Port Security. Daí ele desliga, beleza? Ele também diz que o máximo de endereços que ele pode aprender nessa porta são 4. E ele já configura um Mac manualmente, a ABBB 1234. Os demais ele vai aprender e vai guardar de maneira sticky no arquivo de configuração, tá? Então, essas foram as configurações que ele fez. Aí ele está dando o comando show port security para mostrar para a gente essa configuração. Ela está ligada, está segura e está up. Então a porta está funcionando. Apesar de dele não ter comentado aqui, ó, repare que aqui ele está como status secure shutdown. Ele está segura, mas houve um shutdown nessa porta. Quando houver uma violação, desligue aging time 0 minutos. Então não é para esquecer nunca esses Macs aí. Tá? Já tem um Mac configurado, de um total de 4. Tá? Endereços Mac stick 0. Ele não aprendeu nenhuma de forma dinâmica stick. Reparem que o que a pessoa configurar manualmente não é um stick. Aí é um estático que ele fez. Tá? E eu posso também usar o comando show port security addresses. Aí ele me mostra qual porta e quais MAC addresses quais endereços MAC que ele aprendeu, tá? Então, só para vocês entenderem os dois comandos que a gente usa para isso, para visualizar isso, e os comandos que a gente usa para configurar, tá? O envelhecimento da Port Security pode ser usado para definir o tempo de envelhecimento para endereços seguros, estáticos e dinâmicos em uma porta. E 2 tipos de envelhecimento são suportados pela porta. O absoluto se você configurar como absoluto, eles serão os endereços MAC que ele aprender vão ser excluídos após o tempo de vencimento especificado. Então, se o absoluto for 10 minutos, por exemplo, eu conectei agora, daqui 10 minutos ele vai esquecer esse meu Mac. Ponto. Não importa se eu estou comunicando ou não. Venceu os 10 minutos do momento que ele aprendeu, ele exclui. E essa é uma questão que cai na prova, tá? Então lembrem disso. O absoluto não é 10 minutos de inatividade. O absoluto são, por exemplo, 10, 5, 20, 1 hora, 2 horas, desde o momento que o switch aprendeu aquele Mac. Venceu, apagou, ele vai ter que aprender de novo. Tá? E aí eu tenho o modo também de inatividade. Então, inatividade eu posso dizer, ó, eu quero 1 hora, mas não é 1 hora desde o momento que eu aprendi. É 1 hora de inatividade.
Então, se esse computador está se comunicando, passou 3 semanas inteiras se comunicando com esse switch, por algum motivo, ele não vai esquecer nunca esse endereço MAC. Aí ele parou de comunicar, ficou 1 hora sem comunicar, ele vai esquecer. Tá? Então, diferença entre absolute e inactivity. Tá? Então, use a configuração de envelhecimento para remover endereços MAC seguros de uma porta sem excluir manualmente os endereços MAC seguros existentes. O vencimento do endereços seguros configurados estaticamente também pode ser ativado ou desativado por porta. Então, mesmo que você configure um manualmente, você pode configurar para que ele seja esquecido depois de tantas horas de inatividade. Tá? Então, também existe essa configuração. Tá? O comando para fazer isso, switch port, port security, aging. Tá? Aging. Se eu quero static ou não, tá? Se eu quero configurar isso para os endereços estáticos ou só para os outros. Então, se eu quero estático, eu coloco static. Se eu não colocar o static, ele vai entender que é só para os dinâmicos. Time e o tempo que eu quero que ele leve para esquecer. Type, absolute ou inactivity. Ah, então fica um comandão bem comprido. Até acho que tem um exemplo aqui. Ó. Switch port, port security, aging, time 10. Tá? Ou switch port, port security, aging, type, inactivity. Tá? Reparem que aqui, na verdade, eu acho que eu falei errado. Aqui não é um comando só. Eu faço ou o static, ou o time, ou o type. Tá? Ó. Aqui ele está fazendo o time 10 do tipo inatividade. Beleza? O comando show port security confirma essas mudanças. Né? Então, se eu mudar aqui, eu posso ver que agora ele vai esquecer depois de 10 minutos de inatividade. Se o endereço MAC de um dispositivo conectado a uma porta for diferente da lista de endereços seguros, ocorrerá uma violação e a porta entrará no estado desabilitado por erro se ele não puder aprender mais, né? Ele está configurado para 3. Já aprendi as 3. Apareceu um MAC novo, ele vai ocorrer uma violação nessa porta. E ela entrará em estado desabilitado por erro. Tá? E aí eu tenho 3 coisas que podem ocorrer quando ela é desabilitada por erro. Pode haver um shutdown, uma restrição ou uma proteção. O padrão é shutdown. Então, quando ocorre uma violação, a porta apaga o LED e envia uma mensagem de syslog. Tá? E aí fica desligado. E aí o administrador precisa logar nesse switch de novo, né? Entrar nesse switch e ir lá e ligar essa porta de novo. Tá? Se eu não me engano, você tem que dar o shutdown, e é isso. Você tem que dar o shutdown, você tem que desligar ela e ligar novamente. Não é só ligar. Tá? Então isso também cai na prova de vocês. Quais os comandos o administrador utiliza para ligar uma porta que foi desligada por uma violação no port security? Primeiro ele precisa desligar essa porta com o comando shutdown e depois ligar essa porta com o comando no shutdown. Tá? Restrict, a porta descarta pacotes com endereços de origem desconhecidos até você remover um número suficiente de endereços MAC seguros para que ele possa aprender o MAC novo. Tá? Então, restringir, a ideia é assim, eu já aprendi os 3 MAC que eu poderia. Apareceu um quarto MAC. Se esse quarto MAC ficar tentando enviar alguma coisa, eu ignoro. Deita no chão e finge demência. Tá? Ele não vai responder, ele não vai encaminhar, ele não vai fazer nada, ele vai descartar esses pacotes. Tá? Ele faz com que o contador de violação aumente, né? Então tem um contador de quantas violações, então ele aumenta esse contador e gera uma mensagem de syslog.
aparece uma mensagem no registro do switch avisando que houve essa violação. E já o protect, povo, é o método, cara, é o mais tosco dessa ideia. É o menos seguro dos modos de violação de segurança. A porta descarta pacotes com endereço de origem MAC desconhecidos, mas ele não envia nenhuma mensagem para o syslog, não faz nada. Ele também descarta esses pacotes, mas ele não nem avisa o administrador, tá? Então aí, cara, o cara simplesmente não vai conseguir comunicar. Beleza, é uma coisa boa, não consegue comunicar, mas o administrador não fica nem sabendo que deu esse erro. Então a gente recomenda, né, ou deixar no modo restrict ou pôr no shutdown. Desliga a porta de uma vez, beleza? O padrão é shutdown. Um exemplo mostra um administrador alterando para restrict. Então, o comando é simples: switch port, port security, violation, restrict. Aí ele mostra aqui que agora ele está no modo restrict. Beleza? A saída do comando, show port security interface, mostra para a gente essa mudança. Reparem que aqui ela também está secure shutdown. Então ela já está em estado de desabilitada aí. Quando uma porta é desligada e colocada no estado error disable, nenhum tráfego é enviado ou recebido nessa porta. Ela desliga totalmente. Não importa se aquele MAC parou de aparecer. Se o cara desligou aquele cabo de rede e voltou para o computador normal e fingiu que nada aconteceu. Ela não vai ligar de novo, tá? Então é isso que você precisa levar em consideração na hora de fazer essa configuração. Se alguém tirar o cabo de rede do meu computador e ligar no notebook, deu uma violação. O que eu quero fazer? Eu quero desligar essa porta totalmente e eu ter que ir lá e ver o que está acontecendo, ou eu só quero ignorar o tráfego dessa pessoa, né? Aí depende de situação para situação. Uma série de mensagens relacionadas à segurança da porta é exibida no console, se você estiver com o console aberto, né? Conforme mostrado no exemplo. Então, error disable, secure violation, port secure violation, error detected, né? FA 018. Colocando FA 018 em error disable state. Cuidados, violação de segurança ocorreu, causado por um MAC address. Então ele guarda até o endereço MAC que gerou essa violação. Então é uma questão, né, para quem tem provedores, para empresas que fazem o controle disso com bastante rigorosidade, é interessante, porque você descobre até o endereço MAC que gerou esse problema, né? Então você tem essa possibilidade. Line Protocol na interface mudou o estado para down. Interface mudou o estado para down. Tá? Então ele me dá essas mensagens quando ocorrer uma violação. No exemplo, o comando show interface identifica a porta, o status da porta como error disable. Tá? Então a porta está desligada, protocolo nela está desligado por error disable. Tá? Show interface FA018. Reparem que no Port Security Interface, ele não mostra aqui que está error disable, ele mostra secure shutdown. Tá? Então, secure shutdown. Violation count, quantas vezes ocorreu uma violação? Uma. Então é interessante a gente, né, tem essa possibilidade aí. O administrador deve determinar o que causou a violação de segurança, se um dispositivo não autorizado estiver conectado e tudo mais, e eliminar esse problema de segurança, né? Para reabilitar a porta, primeiro desligue ela com o comando shutdown e então ligue ela com o comando no shutdown, tá? Se você não der o shutdown, você não vai conseguir ligar ela em estado de error disable. Isso também, que eu me lembro, caiu umas 2 ou 3 vezes na prova de vocês. Tá? Então tomem cuidado. Esse error disable, esse shutdown e depois o no shutdown, isso aí vai ser perguntado também. E também pergunta a diferença entre os modos, tá? Então, entre esses modos aqui da Port Security, né, do Violation, ele também vai perguntar, né, a diferença entre eles,
ou para você identificar qual que está sendo utilizado, ou vai dar um print assim e vai perguntar algumas informações, né? Você já deve ter visto algumas provas dessa forma, então é bem bacana. Após configurar a Port Security 1 Switch, verifique cada interface para ver se a segurança está configurada corretamente e confira se os endereços MAC estáticos estão configurados corretamente. Para exibir as configurações, use o comando Show Port Security. Tá? E aí ele vai me mostrar aqui todas as portas, qual a ação, quantas violações teve, quantidade de endereços atual, quantidade de endereços máximo. Então ele vai me mostrando isso aí porta a porta. Beleza? O exemplo indica que todas as 24 interfaces estão configuradas com o Port Security Enable, né? Porque o máximo permitido é 1 e o modo de violação é encerrado. Current address é 0 para cada interface, então não aprendeu nenhum MAC em nenhuma dessas interfaces. Use o comando Show Port Security Interface e o nome da interface para visualizar o detalhe de cada uma das portas, né? Port Security se está ligado ou não, o estado dela, o que acontece em violação, envelhecimento, tipo de envelhecimento e tudo mais. Tá? Então, esse é o comando para a gente ver mais informações. Para verificar se os endereços estão colados, estão sticky na configuração, use o comando show run, né, show run em config, como mostrado no exemplo. Então, você dá o show run em config, e só que você só quer ver a parte da interface Fast Ethernet 09. Tá? E aí ele vai ter o stick com o endereço que ele aprendeu lá no arquivo de configuração. Tá? Isso é um pouco, às vezes, complicado, porque isso aumenta o tamanho do teu arquivo de configuração. Né? Então, o teu startup config lá, ele vai ficando cada vez maior. Então, se você tem uma rede muito grande, com muito MAC para ser aprendido, aí pode ser que você prefira não utilizar esse tipo de stick por causa disso. Reiniciou, deixe que perca tudo e aprenda de novo. Tá? É uma possibilidade. Para exibir todos os endereços MAC seguros, a gente utiliza Show Port Security Address. Tá? Ele vai mostrar cada uma das portas, todos os MAC que essa porta aprendeu. Tá? E como que ele aprendeu. Dinâmico, stick ou estático. Beleza? Se tiver configurado o envelhecimento, ele também vai mostrar aqui quantos minutos para que até que seja esquecido esse MAC. Beleza? Ataques de VLAN. Então, ó, lembrem do que eu falei. Encerramos a parte do Port Security aqui. Tá? Se eu não me engano, vai ter o Packet Tracer do Port Security. Vou resolver postar para vocês. E agora, ataques de VLAN. Tá? Então, o ataque de salto de VLAN pode ser iniciado de 3 maneiras. Falsificação de mensagens DTP, Dynamic Trunking Protocol, né, de algum computador atacante, faz com que o switch entre no modo de trunking. Então, ele faz um trunk com o computador. E aí esse computador vai acabar, né, o computador se fingindo de switch para tentar fazer esse trunk, e aí o computador vai acabar recebendo pacotes que não são da VLAN dele, né? São de outras VLANs também. Introduzindo um switch não autorizado e habilitando o trunking, né? Então o cara poderia pegar um switch a mais e ficar ligando esse switch em várias portas para ver se consegue sincronizar um trunk, né? E aí liga o computador dele nesse switch. Com isso ele poderia acessar todas as VLANs no switch não autorizado. E outro tipo de ataque é um ataque de dupla marcação, né? Ou duplo encapsulamento, onde você põe 2 marcações de VLAN no teu cabeçalho. Tá? Apesar de parecer um pouco estúpido, né? Pacotes com 2 marcações deveriam ser descartados. Mas existem situações onde a gente utiliza marcação dupla, né? Dentro de uma rede. Tem até um nome para essa tecnologia, se eu não me engano, é Q em Q. Tá? Então, tem gente que utiliza, por isso que não é bloqueado por padrão. Esse ataque aproveita a maneira como que o hardware da maioria dos switches opera.
Para os 3 casos, a gente tem como evitar, tá? A primeira situação é sempre desabilitar o DTP. Ah, é trunk? Então define como trunk manual. Não deixa para dinâmico. Não deixa ele ver se consegue fazer trunk. Etapa 2, desative as portas não utilizadas e coloque em uma VLAN não utilizada. As portas não utilizadas, coloca lá na VLAN 999, que você não utiliza para nada. Pronto. Mesmo que o cara ligue alguma coisa ali, não vai conseguir fechar trunk e vai estar numa VLAN que não tem acesso a coisa nenhuma na tua rede. Tá? Habilite manualmente o trunk em portas trunk, utilizando o comando switchport mode trunk. Desative as negociações nas portas usando o comando switchport no negotiate. Tá? Então isso é importante, ó. No negotiate. Defina a VLAN como uma VLAN diferente do VLAN 1, como a nativa, né? Então a nativa mude também para outro, dessa forma, mesmo que a pessoa tente fazer algum ataque aí, utilizando outro switch ou algum computador com algum protocolo de rede aí que façam, né, um fake, uma simulação, ele acaba caindo em VLANs, né, que não tem acesso a nada. E aqui, ó, a gente acaba aqui, porque qual que é a ideia? Desabilitar a negociação, o auto-trunking, elimina grande parte dos problemas. Elimina grande parte dos problemas que podem ocorrer, porque eles se envolvem normalmente utilizar ou um computador com algum sistema de rede, né, modificado, ou outro switch para tentar quebrar a tua organização da rede. Então, com o DTP desabilitado, você acaba eliminando esse problema. E aí, mitigar ataques ao DHCP. Aqui é tanto ataque quanto caso ocorra, por exemplo, de alguém ligar um access point na rede sem querer, ou para testar, ou alguma coisa assim. Esses dias lá no IF a gente teve problema, né? Até acho que falei para vocês. Foi ligado um access point por algum motivo no laboratório de hardware e esse access point começou a jogar endereço IP na minha rede. Então os que pegavam o access point pelo DHCP desse access point acabavam sem conectividade nenhuma, né? Então aí dificulta. Lembre-se que os ataques de privação de DHCP podem ser efetivamente mitigados usando segurança de porta, porque a ferramenta que usa para tentar fazer um DOS, por exemplo, no DHCP, ele usa endereços MAC de origem fake. Um endereço de MAC de origem para cada solicitação de DHCP. Basicamente, ele vai lá e inventa o MAC. Ah, eu sou o MAC 1, cheguei nessa rede, quero um IP. E aí o DHCP vai lá e dá um endereço IP para ele. Aí ele muda o MAC. Agora eu sou o MAC 2, cheguei nessa rede, gostaria de ter um endereço IP. Aí o DHCP vai lá e dá outro endereço IP para ele. Ah, cheguei nessa rede, meu endereço MAC é 3, preciso do endereço IP. O DHCP vai lá e dá outro endereço MAC para ele. Então, assim, ele consegue usar todos os endereços MAC desse servidor DHCP e né, fazendo com que ninguém de novo consiga se comunicar na rede. Né? Então, para evitar esse tipo de problema, o Port Security resolve, porque ele não vai deixar com que esse cara fique inventando endereço MAC. Ah, sou endereço MAC 2, manda um IP para mim. Sou endereço MAC 3, manda um IP para mim. Não. Assim, quando ele mudar o MAC primeira, segunda, terceira vez, ele vai ser cortado e não vai funcionar. No entanto, atenuar os ataques de falsificação do DHCP requerem uma proteção a mais, né? Aí já não é tão fácil. O Gobbler, por exemplo, pode ser configurado para usar endereço MAC da interface real como endereço Ethernet de origem, mas especificar endereço Ethernet diferente na carga útil do DHCP. Isso torna o Port Security ineficaz, porque endereço MAC de origem seria legítimo. Os ataques de spoofing de DHCP podem ser reduzidos com o uso do rastreamento de DHCP em portas confiáveis. Então você vai lá e diz, olha, espia as mensagens DHCP e limite o tráfego DHCP em portas não confiáveis. Se alguém quiser DHCP, vai vir somente da porta 1
do meu switch. Os demais não podem ter servidor DHCP rodando. Então, isso é bem interessante. Os dispositivos sob controle administrativo, por exemplo, switches, roteadores e servidores, são fontes confiáveis. Interfaces confiáveis, como links de tronco e portas do servidor, devem ser explicitamente configuradas como confiáveis. Dispositivos fora de rede e todas as portas de acesso normalmente são não confiáveis. É criada uma tabela DHCP que inclui o endereço MAC de origem de um dispositivo em uma porta não confiável, e o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP a esse dispositivo. Então, o teu switch vai criando uma tabelinha DHCP e vai anotando o endereço MAC e o endereço IP, né, ligando eles. Portanto, essa tabela é chamada de tabela de ligação de rastreamento DHCP. É uma das formas de evitar. Para que a gente ligue a espionagem ou rastreamento DHCP, então nós vamos usar o comando configuração global IP DHCP snooping. Tá? Em portas confiáveis, você vai lá e marca IP DHCP snooping trust. Confiam nessa porta. Aí vai vir endereço IP para poder distribuir na galera. Nas outras, não. Em interfaces não confiáveis, limite o número de mensagens de descoberta de DHCP que podem ser recebidas usando o comando de configuração de interface de pacotes por segundo. Então, nas portas não confiáveis, eu limito. Essa porta só pode pedir 1 IP por segundo, 1 IP por minuto, 1 IP por hora. E aí você consegue fazer uma certa garantia de que ninguém vai tentar esgotar os endereços IP válidos na tua rede. Habilite o rastreamento DHCP para VLAN ou pela variação de VLANs utilizando o comando IP DHCP snooping dentro da VLAN, né? VLAN tal. E aqui ele vai mostrar para a gente essa configuração. Então, um exemplinho, tá? Uma porta não confiável e uma porta confiável. A porta confiável é onde está o servidor DHCP. A porta não confiável é a porta onde vai ter um computador, vai ter outro switch e tudo mais. A espionagem de DHCP é ativada no switch 1. A interface que liga para o servidor é confiável. Aí eu não quero nem visualizar, não quero nem espiar as mensagens do DHCP. F0/5 a F0/24 não são confiáveis. Então, no máximo, 6 pacotes DHCP por segundo. Por fim, o rastreamento DHCP é ativado nas VLANs 5, 10, 50, 51 e 52. Então, olha só, IP DHCP snooping. Tá? Então, quero analisar esses dados. Vou na interface 1 e digo que confio nela. Vou nas portas das 5 a 24 e digo que não confio. Né? Não preciso nem dizer que não confio, porque elas já vão ser do tipo acesso. E aí eu tenho que ir lá e dizer que eu não confio, que eu confio para ela ser confiável. E aqui a limitação por segundo, né? E quais as VLANs que eu quero que sejam analisadas. Tá? Então aqui isso me permite ter uma garantia de que o meu servidor DHCP vai ser mais seguro, usando de preferência também junto com o Port Security. Usando o comando show IP DHCP snooping, né, nós verificamos as configurações disso. E o comando show IP DHCP snooping binding, que é a ligação, para visualizar os clientes que receberam informações DHCP. Tá? A espionagem DHCP também é necessária para a inspeção de ARP, que a gente vai ver depois. Então, show IP DHCP snooping, ele está me dizendo que está ligado, está funcionando nessas VLANs, não está operacional nas seguintes VLANs, ou foi desligado em alguma VLAN? Não, nenhuma. Interfaces L3 que ele foi configurado, né? E aí ele vai me dizer aqui embaixo, cada uma das interfaces, se ela é confiável ou não, se permite opção ou não, e qual o rate dessa máximo para essa porta, tá? 5, 6, né? 6 por segundo, 6 por segundo. E com o binding, ligação, ele me diz, olha, o MAC address tal pegou o IP tal. Então ele vai anotando isso para mim.
e eu tenho como vir aqui depois e tentar tirar informações de quem, por exemplo, estaria tentando fazer um ataque desse. Ataque ARP. O ataque ARP típico um agente de ameaça pode enviar respostas ARP não solicitadas a outros hosts na subrede com o endereço MAC do agente de ameaça, né? E o endereço IP do gateway padrão, para tentar fazer com que o teu switch aprenda o MAC errado para o gateway padrão, né? Ou a porta errada para o MAC do gateway padrão. Para impedir o rastreamento do ARP e a contaminação resultante, um switch deve garantir que apenas solicitações e respostas válidas de ARP sejam retransmitidas. A inspeção dinâmica de ARP requer o rastreamento de DHCP e ajuda a impedir ataques de ARP. Por quê? Porque ele não retransmite respostas ARP inválidas ou gratuitas para outras portas. Então, ele verifica se essa resposta teve alguém que solicitou ela, e se não teve uma solicitação, ele nem retransmite. Interceptando todas as solicitações e respostas do ARP em portas não confiáveis, verificando cada pacote interceptado para obter uma ligação válida de IP para MAC. Eliminando e registrando respostas ARP provenientes de inválidas para impedir o envenenamento por ARP. E desativar erro na interface se o número DAI configurado de pacotes ARP for excedido. Então, você diz quantos pacotes ARP você pode ter, e se ele estourar esse limite, ele desativa a interface. Tá? E aqui é claro, povo, quanto mais dessas funções, quanto mais desses protocolos, quanto mais essa segurança você vai utilizar, mais parrudo precisa ser o teu switch. Né? Mais memória, mais processamento, porque ele precisa guardar mais informações e processar mais para garantir essa segurança. Então, se você for fazer isso em uma rede muito básica ou com switches meia boca, você acaba tendo problemas de segurança bem fortes. Tá? Diretrizes de implementação do DAI. Para reduzir as chances de rastreamento e contaminação por ARP, habilite o rastreamento de HCP globalmente, habilite o rastreamento de HCP nas VLANs que você quiser, habilite o DAI nas VLANs que você quiser que sejam verificadas. Configure interfaces confiáveis para rastreamento de HCP e inspeção ARP. Tá? É geralmente aconselhável configurar todas as portas de switch de acesso como não confiáveis. Tudo é não confiável. Né? E as portas que ligam a outros switches ou a servidores como confiáveis. Tá? Então, basicamente, aqui ele está te dizendo, ó, confiável é essa aqui, que vai para o roteador. Tá? Essa aqui que vai para o computador e essa aqui que vai para o outro computador são não confiáveis. Tá? E aí ele vai tentar evitar esses problemas que alguém possa tentar atacar a tua rede. Na topologia anterior, o switch 1 está conectado a 2 usuários na VLAN 10. O DAI será configurado para mitigar os ataques de rastreamento e contaminação por ARP. Então, vou ligar o DHCP Snooping na VLAN 10. E depois eu ligo o ARP Inspection, inspeção de ARP, na VLAN 10. Eu obrigatoriamente preciso ter o Snooping ligado na VLAN que eu quero fazer o ARP Inspection também. Tá? Então, isso é importante que a gente lembre. Em seguida, né, são ativadas e a porta de ligação para o servidor é confiável, para o roteador é confiável. Então, a gente vai na interface 24 e diz que ela é confiável tanto para o DHCP Snooping quanto para o ARP Inspection. Acho que é isso. Tá? E aí eu marco ela. Os demais, ele automaticamente vai dizer que são não confiáveis, porque elas, né, enquanto acesso, o padrão é não ser confiável. O DAI também pode ser configurado para verificar os endereços MAC e IPs de destino ou de origem. Tá? MAC de destino verifica o endereço MAC de destino do cabeçalho Ethernet em relação ao MAC de destino no corpo do ARP. Então, ele verifica em 2 lugares no cabeçalho para verificar se o cara está usando o mesmo MAC nos dois. Se ele tiver com um MAC aqui e outro MAC aqui,
certeza que há alguma mensagem problemática aí na tua rede, algum pacote problemático. Verificação de MAC de origem, né, em relação ao endereço do MAC do remetente no corpo do ARP, também mesma coisa. E o endereço IP verifica o corpo do ARP em busca de endereços IPs inválidos e inesperados, incluindo os endereços 0000, 255.255.255.250 e os endereços IP de multicast. Então ele verifica e se tiver vindo de algum IP inválido, ele também faz essa verificação e descarta o pacote. Comando global de configuração IP ARP Inspection Validate é usado para configurar o que você quer que ele valide, né? Lembrando que isso eu não faço por porta, eu faço na configuração global. Eu vou lá e digo ARP Inspection valide MAC de origem, MAC de destino e IP, tá? E aí sim ele vai fazer essas 3 validações, ou 2, ou uma, o qual eu configurar, né? Ah, tá. Aqui, na verdade, aqui, ó. Na verdade, aqui, quando você usa vários comandos, só vale o último, tá? Então, eu dei o source MAC, destination MAC e o IP. Ele pôs só o validate IP. Para mim colocar que eu quero que valide mais de uma coisa, eu preciso colocar na mesma linha. Não lembrava disso aqui, tá? Colocar na mesma linha e aí sim ele vai marcar 2 ou 3 opções. Beleza? Então, isso é importante que a gente lembre também. Ataque de STP, povo. Spanning Tree. Então, o atacante de uma rede pode também tentar manipular o STP para conduzir um ataque falsificando, né? Tentando se tornar a bridge dessa rede e alternando a topologia dela. Para mitigar isso, a gente precisa proteger a porta, principalmente com o BPDU Guard, tá? Mas também utilizando o que a gente chama de Port Fast. O Port Fast, povo, ele coloca a porta imediatamente para estado de encaminhamento, a partir de um estado de bloqueio, ignorando escuta e aprendizado. Então, quando eu digo, ó, essa porta vai ser Port Fast, ela já entende que não, aqui não vai vir BPDU, aqui não vai rodar STP, aqui é para encaminhamento. Tá? Aplique a todas as portas de acesso ao usuário final. Então, isso é bem importante. E o BPDU Guard imediatamente desativa uma porta que receber um BPDU. Tá? Então, como Port Fast, o BPDU Guard deve ser configurado apenas nas interfaces conectadas aos dispositivos finais. Um computador nunca deveria mandar BPDU. Não sei se vocês lembram o que é BPDU, né? Que é aquele pacotinho de negociação e de configuração do STP. Então, se um computador enviou um BPDU, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ou tem algum programa malicioso naquele computador que está tentando atacar a tua STP, ou alguém desligou aquele computador e ligou um switch. Tá? Então, isso é importante que a gente lembre e faça essa configuração. Portfast dá para você configurar por interface, tá? Então você pode ir uma a uma, tá? Interface FA01, Spanning Tree, Portfast. Disse que a porta 1 é Portfast. Então vai direto para encaminhamento. E eu também tenho como lhe dizer, ó, Spanning Tree Portfast Default, tá? E aí ele vai usar Portfast como default, como padrão em todas as interfaces. Daí você precisa ir nas que você não quer o Portfast e desligar, tá? Então nós temos essas 2 opções. Para verificar se ele está rodando ativado globalmente, eu preciso verificar no running config, tá? Se tem alguma coisa que fale aí do spanning tree. Ou posso também usar o show spanning tree summary, que é o resumo do spanning tree. Para verificar se ela está habilitada na interface, show running config interface e o tipo e o número da interface. O comando
O comando spanning tree interface, né, e detail também pode ser usado para verificar detalhes do spanning tree daquela interface. Uma porta de acesso pode receber BPDUs inesperadas acidentalmente ou porque um usuário conectou um switch não autorizado a uma porta de acesso. Se um BPDU for recebido em uma porta de acesso ativada pelo BPDU guard, a porta será desativada por erro. Tá? Então isso também é bem legal. É a mesma situação daquele de quantidade de MAC, né? O port security. Isso significa que a porta está desligada e deve ser reativada manualmente ou recuperada automaticamente através do comando error disable recovery cause the secure violation. E aí ele vai restaurar todas elas. O BPD guard pode ser ativado igualzinho o portfast, interface por interface, usando o spanning tree portfast. Não é portfast. É spanning tree BPD guard ou utilizando o comando spanning tree BPDU guard default, tá? Então, spanning tree BPDU guard enable na interface ou na configuração global spanning tree portfast BPDU guard default. E aí ele vai ligar por padrão em todas as portas. Show spanning tree summary me mostra o resumo das informações do spanning tree. Beleza? Standard System ID está habilitado. Portfast Default? Sim, Portfast Default. BPDU Guard Default? Sim, BPDU Guard Default. Portfast BPDU Filter? Não tem o filtro de BPDU. Loop Guard? Desabilitado. Problema de configuração de Ether Channel? Habilitado. Então aqui ele vai me dizer algumas informações sobre o Spanning Tree, sobre o STP. Tá? E aí nós encerramos, beleza? Então são essas 5 tecnologias, essas 5 formas de proteção que a gente estudou. Vamos ter os Packet Tracers, então eu vou gravar e postar para vocês. E aí, se eu não me engano, na semana que vem a gente termina essa parte de segurança e libera uma prova a mais. Até vou dar uma verificada, mas é para não ter prova para essa semana não. Beleza? Povo, alguma pergunta? Tudo certo? Parando a gravação então.